Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre poder familiar, tá? O poder familiar, ele se configura como um conjunto de responsabilidades e deveres inerente aos pais em relação à pessoa e aos bens dos seus filhos, menores de idade, ou aqueles que não são emancipados, com o intuito de assegurar um bom desenvolvimento dos seus filhos. Ou seja, o poder familiar, ele é o exercício da autoridade dos pais sobre os filhos no interesse dos filhos, tá? Ela é uma autoridade temporária porque ela é exercida até a maioridade ou a emancipação dos filhos, né? A responsabilidade dos pais para com seus filhos, ela é proveniente do direito natural, né? Que é anterior ao Estado, pois ele vem da própria condição humana, né? Os filhos dependerem dos seus pais. Isso é uma condição humana, então, independente do Estado estabelecer essa responsabilidade dos pais para com os filhos, ela é proveniente do direito natural, tá? Anteriormente, o poder familiar, ele era denominado de pátrio poder, né? Esse termo, ele vem do direito romano, né? Do pater potestas, né? Que significa a hierarquia do pai, o chefe da família, né? Sobre seus filhos. Assim, anteriormente, né? Não era utilizado o termo poder familiar, era utilizado a expressão pátrio poder. Essa expressão poder familiar, ela é nova. Ela é correspondente a esse antigo pátrio poder, né? Que era um direito absoluto e ilimitado do chefe da organização familiar, né? Sobre a pessoa dos filhos. Ela era uma relação patriarcal, ou seja, todas as responsabilidades, o poder sobre os filhos, sobre os bens, eram estabelecidos ao pai, ao chefe da família. Então, todo o poder sobre a pessoa e sobre os bens era estabelecido única e exclusivamente pelo pai, tá? A gente nota que essa época, né, nem o afeto, nem o parentesco, eles eram considerados como base dessa família, né? O fundamento dessa família era advindo desse poder, né? De superioridade, de força do pai para com seus filhos e também para com a sua mulher. A mulher, nesse modelo de família, ela não tinha qualquer tipo de autoridade dentro da sociedade familiar, né? Pois toda a crença religiosa colocava a mulher em posição inferior ao homem. Ao homem era dada a função de liderança e a mulher era somente um membro do seu esposo. E caso esse falecesse, ela jamais assumiria a função de chefe da família. Nada possuía em casa, a mulher não tinha direito de ser proprietária, de ter bens, né? Então ela não poderia chefiar a família, mesmo em caso de falecimento desse esposo. A responsabilidade de ambos os pais no exercício da nova denominação, né, que é poder familiar, essa responsabilidade de ambos os pais, ela veio com a Constituição, né, de 1988. Porque na Constituição, além de ter sido efetivado, né, a mulher, o exercício, né, no poder familiar, né, assegurou ainda que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres e ambos devem desempenhar o poder familiar, né, garantindo aos filhos menores de idade um bom desenvolvimento, tá? Então, foi a partir da Constituição de 1988 que surgiu, né, a possibilidade da responsabilidade de ambos os pais no exercício desse poder familiar, né? Que assegurando
mulher e aos homens e às mulheres, assegurando que os homens e mulheres são iguais em direitos e deveres, né? E ambos devem exercer a responsabilidade sobre a pessoa e sobre os bens dos seus filhos, para que se garanta um bom desenvolvimento desses filhos, né?